Começou aqui a gravação, começamos já. Muito bom dia a todos, novamente. Então, para a aula de hoje, eu vou até mostrar para vocês uma literatura, né, que são os livros que a gente faz uso nessa disciplina. Tem esse livro principal aqui, eu mostro lá no final da apresentação. Tem esse livro aqui de Fundamentos de Oceanografia, que eu utilizo ele na sala de aula, né, e, eventualmente, quando eu indicar um capítulo dele, eu tenho ele digital também. Então, eu posso compartilhar com vocês os capítulos de forma digital. Tá, pessoal? Então, para a aula de hoje, nós temos aqui os objetivos, né, da nossa disciplina, né, que é estudar e conhecer a oceanografia e a climatologia aplicada como ferramenta para o desenvolvimento de projetos, né, especificamente de projetos aquícolas, né, que são projetos que envolvem o curso técnico em aquicultura. Então, dentro dos nossos objetivos específicos da disciplina, né, a gente vai estudar os aspectos gerais da oceanografia, né, para compreender as dinâmicas físico-químicas e biológicas dos ambientes marinhos e costeiros. Aí alguém pode perguntar assim, professor, por que o senhor está falando de oceanografia e não oceanologia, como é o tema da disciplina, pessoal? A oceanologia, a oceanografia, basicamente, é a origem da palavra, né? A oceanografia já é uma palavra, já uma origem mais anglo-saxônica, né? Bastante utilizada nos Estados Unidos, né, enquanto que a oceanologia, ela foi criada lá, né, no Oriente Médio, na parte oriental do planeta, né, então é mais uma questão de origem mesmo da palavra, tá? No fim das contas, a gente vai tratar dos mesmos assuntos nessa disciplina, ok? Portanto, nós temos o objetivo específico também de reconhecer e utilizar os conhecimentos oceanográficos para planejar e maximizar os cultivos marinhos de forma sustentável, né? Então, assim, a gente vai estudar e compreender os conhecimentos gerais, também da meteorologia e suas aplicações na aquicultura, e utilizar esses conhecimentos da meteorologia para auxiliar os desenvolvimentos dos projetos. Por exemplo, como que a gente pode extrair as informações climáticas, né, meteorológicas, né, dados meteorológicos, de onde a gente extrai essas informações, como a gente extrai, como a gente interpreta essas informações e qual é o impacto dessas informações no ambiente de cultivo. Por exemplo, se está chovendo muito, vai chover nos próximos dias, o que eu devo fazer com a minha produção, o que eu devo fazer dentro do meu ambiente de cultivo, o que eu posso fazer para não impactar diretamente no meu sistema de cultivo. Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir essas informações, esses dados, e aplicar eles, né, nas diferentes áreas da nossa disciplina. Para que isso aconteça, nós precisamos percorrer o que nós chamamos de ementa da disciplina. A ementa envolve conceitos básicos de oceanografia, aplicações da oceanografia na aquicultura, a importância da oceanografia para o entendimento da dinâmica dos oceanos e suas implicações na aquicultura, que é o curso de vocês, quais os conceitos básicos de meteorologia e climatologia, né, quais os elementos meteorológicos nós vamos abordar, né, na disciplina, como, por exemplo, chuva, índices pluviométricos, variações de temperatura, pressão, umidade do ar, umidade atmosférica. Vamos ver quais os equipamentos que são utilizados na meteorologia para a aquisição desses dados e a aplicação desses dados na aquicultura. Então, nós temos que percorrer toda essa ementa esse ano aqui no desenvolvimento da disciplina. Certo, pessoal? Portanto, nesse primeiro semestre, né, eu dividi a disciplina no primeiro e segundo semestre. Então, nós temos a introdução à oceanografia. Vamos falar sobre o mar brasileiro, que é o que já está rodando aí na plataforma, né? O histórico da oceanografia para vocês, e depois a gente entra nas questões da oceanografia geológica, porque a oceanografia ela se divide em 4 grandes áreas, que é a oceanografia geológica, física, química e biológica. Então, a interação dessas 4 grandes áreas
né, constitui o que nós chamamos de oceanografia, que é uma ciência exata e da Terra que estuda, né, as variáveis existentes dentro do ambiente oceânico, né, no centro das bacias oceânicas, assim como também nas zonas costeiras, e refletindo para nós a interação também com os organismos e conosco como seres humanos também na zona costeira. Afinal de contas, cerca de 70% da população mundial vive, né, nas margens oceânicas, né, que seria nas zonas costeiras, ok? Então, nós vamos estudar a oceanografia geológica, aqui falando um pouco da origem da Terra, da atmosfera e dos oceanos, a tectônica de placas, né, qual a morfologia dos oceanos, ou seja, a forma dos oceanos, que a gente pode ver aqui a parte do fundo, né, todos esses equipamentos que são utilizados para medir, para extrair dados, ou seja, informações que são utilizadas para os estudos oceanográficos, né, os sedimentos, ou seja, o material de fundo, é uma outra temática também da nossa disciplina, a natureza da água, como essa água surgiu aqui, como ela se acumulou nas bacias oceânicas, que nós chamamos, qual a composição química dessa água e suas respectivas propriedades físico-químicas, né, da água do mar e dos oceanos, né. Ainda no primeiro semestre, a gente vai fazer uma abordagem sobre a circulação atmosférica, circulação oceânica, ondas, marés, a estrutura de vida, né, no ambiente marinho. Por exemplo, essas duas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, é o mesmo litoral, né, a mesma região, porém em condições distintas de variação da maré, que, por sua vez, é uma onda de origem gravitacional que permite a subida e descida do nível das águas, como está vendo aqui nessa imagem, ou seja, é um movimento, né, de subida e descida do nível das águas, ou seja, aqui nessa primeira subiu, e depois aqui a gente está na maré baixa, revelando aqui, né, todo esse costão rochoso, material de fundo bem arenoso. Então, qual é o impacto dessas variações, dessas forças que regem, né, a nossa zona costeira? Essa é uma excelente pergunta que a gente pode fazer e a gente vai conseguir responder na disciplina, tá bom? Sobre as correntes, nós vamos ver nessa disciplina também como se distribuem as correntes superficiais dos oceanos, né? Vocês podem ver nas setas em laranja, são correntes com temperaturas, né, que carregam temperaturas maiores, ou seja, águas quentes, em comparação com as setas em azul, que seriam águas mais geladas, né, ou seja, correntes frias, vocês podem ver aqui na legenda da figura, corrente quente e corrente fria, né? As zonas em lilás aqui são chamadas zonas de refluxo de água fria, ou seja, são zonas que recebem uma água que vem de fundo. Percebam que, portanto, existe uma circulação que carrega águas na superfície, ou seja, uma água de superfície, correntes de superfície, assim como águas também de fundo que movimentam verticalmente. Logo, nós conseguimos entender que existem águas de trânsito superficial horizontal, assim como existem águas com trânsito vertical nos oceanos. Certo, pessoal? Então, para o nosso segundo semestre, a gente vai ver ali as comunidades pelágicas, comunidades bentônicas, vamos fazer uma introdução à climatologia, à radiação e balanço de energia, mostrando para vocês as variações de temperatura, umidade do ar e precipitação, e para que seja compreendida a dinâmica atmosférica, né, do nosso planeta e a nossa classificação climática dependendo de cada região. Então, nessa figura aqui ao lado, a gente consegue ver a divisão do ambiente oceânico conforme as diferentes profundidades, né, onde nós temos a zona pelágica, que se divide em zona nerítica e zona oceânica. Aí nós temos, de acordo com a profundidade, a divisão desses espaços, onde nós temos a região, né, a zona de sublitoral, zona batial, zona abissal, né, e aqui mais ao fundo, que seria a zona abissal, né, as zonas mais profundas, e a zona adal, aqui próximo das fendas oceânicas. Então, nós vamos passar por esses conteúdos também, mergulhar, na verdade, nesses conteúdos, para compreender a dinâmica também dos organismos, né? Quais são os organismos que estão aqui vivendo, né, nessas diferentes regiões
do oceano, ok? Então, essa imagem, eu gosto de mostrar ela porque ela traz bem para a gente a variação da temperatura na superfície dos oceanos, ou seja, quais as regiões do oceano estão com temperaturas maiores. Obviamente, olhando a imagem, vocês conseguem notar que as porções mais próximas aqui da linha do Equador, né, é onde nós encontramos as maiores temperaturas do nosso sistema, né, dos nossos oceanos, seja ele aqui no Oceano Atlântico, ou no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, aqui entre a Índia, né, e a África, e indo para as porções mais ao norte ou mais ao sul, à medida que a gente se desloca para o que nós chamamos de regiões de altas latitudes, a temperatura vai diminuindo, tendo em vista a menor interação com a radiação eletromagnética que vem do Sol, né? Então, nós conseguimos ver aqui na nossa escala, né, de temperatura da superfície do mar, que, à medida que nós nos aproximamos da zona equatorial, nós temos as maiores temperaturas, e indo para as latitudes mais ao sul ou ao norte, né, indo para o Ártico ou mesmo aqui para a Antártica, nós temos temperaturas menores nas águas dessas regiões, certo? E aí, lá no segundo semestre também, a gente vai ver a parte da climatologia aplicada à aquicultura, os nossos projetos, né, aquícolas, né, como que a gente consegue trabalhar esses conteúdos em projetos aquícolas, né, e essa imagem aqui traz para a gente um dado muito interessante, né, aqui de Domingos Martins, por exemplo, né, da Estação Meteorológica de Domingos Martins, onde a linha vermelha mostra para a gente o que exatamente? As variações de temperaturas máximas na região de Domingos Martins, onde a gente pode perceber que a temperatura máxima variou ali de 20 graus, 22 graus aproximadamente, né, até próximo de 28 graus. Então, essa é a nossa temperatura máxima, né? Se a gente medir só a máxima, ao longo de todo o ano, a gente vai encontrar essas variações. Enquanto que, olhando para a linha azul, nós estamos vendo aqui as temperaturas mínimas, ou seja, a variação das temperaturas mínimas no município de Domingos Martins. Portanto, a primeira pergunta é: qual é a temperatura mínima observada nessa região? Temperaturas abaixo de 10 graus são constatadas também, são verificadas, são medidas nessa região ali, marcando até próximo de 9 graus Celsius. As temperaturas mínimas, enquanto que as máximas estão próximas ali de 28 graus Celsius. Então, é possível observar essa amplitude, ou seja, a variação entre a mínima e a máxima, assim como os períodos de maior temperatura, observados aqui entre os meses de janeiro, né, a partir de dezembro até março, na verdade, né, dezembro, janeiro, fevereiro e março, marcando aqui o período mais quente do ano, e o período mais frio aqui na metade do ano, ali por volta dos, assim, meados dos meses de junho, julho e agosto, nós temos as menores temperaturas registradas nessa região aqui de Domingos Martins, aqui no Espírito Santo, a porção mais central do estado, né, que é uma região de montanhas, né, que está a uma elevação, né, uma altitude aí até acima de 1.000 metros da região que nós estamos aqui em Piúma, pois nós estamos no nível do mar, seria o nosso nível 0. Né? Então, isso a gente vai ver, esse tipo de assunto a gente vai ver também na nossa disciplina lá no segundo semestre. E aí depois a gente tem as técnicas de estudos e equipamentos oceanográficos, né, quais os equipamentos a gente usa para coletar dados, para extrair dados do ambiente oceânico, né, e ao longo da disciplina a gente vai ter toda a nossa, eu vou exercer, né, toda uma estratégia, né, utilizar uma estratégia de aprendizagem com aulas expositivas para vocês, para fazer uma avaliação desse aproveitamento com trabalhos em grupo, trabalhos individuais, né, a gente já tem aí para essa semana, essa quinzena, na verdade, né, um questionário que está na plataforma para vocês responderem, com base no conteúdo que está postado, né, e vocês vão ver que a gente vai fazer uso, não agora do quadro branco, mas bastante do ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né, que é o nosso AVA, o uso de computador, né, de projeção de vídeos, eventualmente, de projeção de apresentações como essa, visitas aos laboratórios e atividades de campo só quando estivermos no momento presencial, ou seja,
quando vencermos essa etapa aí sanitária em relação à pandemia. As avaliações, aqui preciso fazer uma atualização, porque a pontuação ela vai ser redistribuída, né? Depois eu mostro para vocês, mas se vocês quiserem já visualizar, vocês conseguem ver lá no plano de ensino da disciplina, que está em um documento na nossa plataforma. Então, lá vocês conseguem ver a divisão dos 50 pontos para o primeiro semestre, 50 pontos para o segundo semestre, e chegando aqui na nossa literatura. A literatura principal dessa disciplina é esse livro aqui, o Fundamentos de Oceanografia, do Garrison, né, do Con Garrison, que tem especificamente aqui, ó, 2 livros de edições distintas, tá? Esses 2 livros vocês conseguirão achar na nossa biblioteca, mas à medida que eu for fazendo o uso deles, eu vou postar os capítulos que nós estamos utilizando à medida que a disciplina evolui, tá, pessoal? Aqui no campus nós temos o grupo de pesquisa de sedimentologia e dinâmica ambiental, que é um grupo coordenado por mim, né, professor da disciplina de oceanografia, e temos também o laboratório de oceanografia e clima também, que está em fase de implementação no nosso campus, né. Vocês conseguem também encontrar a produção científica do laboratório e do grupo de pesquisa no currículo Lattes, meu, vocês podem acessar aqui por meio desse QR Code, ou entrando aqui na página do ResearchGate, ou buscando até mesmo o currículo Lattes. Eu queria mostrar para vocês a nossa disciplina no ambiente virtual. Então, eu vou abrir aqui para vocês rapidinho o ambiente virtual de aprendizagem. Eu quero mostrar para vocês aqui a distribuição do conteúdo, né, e da pontuação, né, das nossas avaliações. Deixa ele abrir aqui. Enquanto ele vai abrindo, eu vou só fechar um pouquinho aqui e entregar uma... Então, abriu aqui, ó. Agora vocês vão conseguir ver, acho que vocês já viram, óbvio, né, o plano de ensino. Basta clicar aqui, vai abrir um documento. Nesse documento é onde vocês conseguem ver todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês. E aí, aqui o conteúdo, né, e lá embaixo nós temos aqui a distribuição das pontuações. E aí nós temos questionários, seminário, né, mais um questionário aqui, e avaliação atitudinal, que vai somar os nossos 50 pontos para o primeiro semestre e os outros 50 pontos aqui para o nosso segundo semestre, ou seja, a gente totaliza 100 pontos na disciplina. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar aqui, e eu gostaria de lembrar vocês sobre a nossa quinzena, que vai até o dia 23, ou seja, até o final dessa semana, para que vocês vejam todo o material, leiam, estudem esse material que está postado na plataforma aqui da Amazônia Azul, né, o livrinho que está postado aqui também.
Se tiver dúvida, por favor, entre em contato comigo, né? E aí vocês têm aqui o questionário, toda a orientação para a realização do questionário, que vale 5 pontos. E aí eu deixei postado aqui também como material complementar um tutorial de como realizar o questionário, que vai até o dia 23, é o nosso prazo para a realização do questionário. Certo? Esses encontros, agora eu vou me dedicar aqui às perguntas de vocês. Parou um pouquinho a apresentação, porque eu fui só entregar uma chave aqui ao lado. Sobre os encontros do Meet, né, vai ser toda terça-feira, né, esse horário, como está postado na plataforma, durante o período de realização da nossa quinzena. Por enquanto, nós estamos na forma de quinzena, mas isso pode ser atualizado, viu, gente? A gente pode passar aí para o período semanal e até mesmo voltar às atividades, possivelmente. Não é uma promessa, mas é algo que pode acontecer, tá? A próxima pergunta, a média desses 50 pontos seria, na verdade não é a média, é um somatório, tá? A gente tem que somar 50 pontos de avaliação no primeiro semestre e 50 pontos para o segundo, que vai ser distribuído de acordo com o que está no plano de ensino, né? As pontuações para a realização de questionários, para a realização de seminário, atividades individuais, atividades em grupo, e esses 5 pontos que vocês estão vendo aqui já dessa atividade, já soma nos nossos questionários, tá bom? Beleza. Muito bem, Yasmin, obrigado pela pergunta. Só falando novamente para a Beatriz, os nossos encontros, quando eles ocorrem, eles vão ocorrer sempre na terça-feira, nesse horário, tá, pessoal? Entre 10 e 11 horas, que é o que está previsto aqui, que eu deixei, inclusive, marcado aqui lá na nossa página. Momentos síncronos da disciplina, terça-feira, entre 10 e 11 horas. Então, esse vai ser o momento que a gente vai dedicar para, eventualmente, fazer a apresentação de novos conteúdos, tirar dúvidas, né, e conversar com vocês, que é o momento que a gente se aproxima melhor. Entretanto, se tiver alguma dúvida no material ao longo da semana, vocês podem mandar uma mensagem no próprio AVA, né, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês podem mandar dúvidas também, perguntas diretamente para mim, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Peço perdão se eu falei muito rápido, tá? Mas depois vocês conseguem diminuir a velocidade assistindo de novo o nosso vídeo. Tudo ok, então? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou me despedir, que eu tenho mais uns 15 minutinhos para entrar numa outra aula também, agora às 11 horas. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus e não esqueçam de cuidar da saúde de vocês, viu? Ok, professor. Muito obrigado, gente.